A Odisseia Profética, você pode saber o futuro. E teremos um estudo fantástico sobre profecia bíblica. Estou muito grato por estar aqui com vocês na cidade de Nova York. Muito feliz por ver tanta gente dedicada e tantas pessoas assistindo pela internet. Há grupos em todo o mundo me ouvindo em 14 ou 15 diferentes idiomas, em lares daqui no país, nos Estados Unidos. O estudo de hoje à noite, a propósito, eu quero lembrar a vocês que você vai receber uma cópia disso. Você pode baixar a lição de hoje na descrição do nosso vídeo no canal da Amazing Facts Brasil. Esses estudos vão ajudar vocês a entender os ensinos fundamentais de Daniel e Apocalipse. Temos um fato incrível para iniciar, da história e da ciência. A ponte Hong Kong-Zhuhao-Macau é a travessia marítima mais longa do mundo. Ela consiste de uma série de 3 pontes estaiadas, um túnel submarino e 4 ilhas artificiais que ligam Hong Kong à China continental. A vasta estrutura estende-se por mais de 55 quilômetros, através do delta do Rio das Pérolas, atendendo 11 cidades ao redor da Bahia, onde residem um total de 68 milhões de pessoas. Tem muita gente na China, amigos. Por ser uma área de navegação muito movimentada, uma seção da ponte colossal mergulha debaixo d'água, um trecho de 6,4 quilômetros, enquanto outras seções são altas o suficiente para que navios menores passem por baixo. A estrutura exigiu cerca de 1.350.000 toneladas de cimento para resistir a terremotos e tufões sazonais. Essa ponte foi projetada para durar 120 anos e custou cerca de 18 bilhões de dólares. O gigantesco projeto começou em 2009 e levou quase uma década para ser concluído devido a atrasos e preocupações de segurança. E 19 homens morreram durante a construção, quase o dobro do número que morreu na construção da ponte Golden Gate, em São Francisco. Quase. A maior ponte do mundo, na verdade, é a cruz, que liga a terra ao céu. Jacó teve um sonho de uma escada que ligava a terra ao céu. E essa escada, Jesus disse, representa a sua vida. Jesus é o mediador, Ele é o escalador que nos possibilita chegar ao reino de Deus por meio da cruz. Hoje vamos estudar a profecia bíblica de tempo mais longa, a maior profecia de tempo. De Adão até Abraão, de Abraão até Jesus, de Jesus até os nossos tempos, e logo 1000 anos onde moraremos com Deus no céu. Essas coisas realmente não são profecias, são uma teoria. Hoje vamos falar o que é a maior profecia de tempo que lida com a purificação do santuário. E vamos falar de uma profecia do Antigo Testamento que previu tanto o nascimento quanto o batismo de Cristo. Sabiam disso? Analisando o livro de Daniel. O santuário na terra e o santuário no céu. Apertem os cintos, porque temos muito a estudar. Mas primeiro vamos ver o que as pessoas nas ruas têm a dizer. Será que a Bíblia pode prever o futuro? Claro que sim. Porque temos visto que tem muita coisa escrita na Bíblia que vemos essas coisas acontecendo. Sim, no Apocalipse. Está bem claro. Acho que sim. Não. Eu acho que o santuário é para todos
E o céu é para todos. Eu acho que o santuário está em nós. Eu acho que as profecias quando Nabucodonosor teve o sonho sobre a imagem no livro de Daniel, a profecia de 490 dias, acho que é simbólico, acho que tem a ver com a restauração do céu na terra depois de Jesus voltar. É Jesus, basicamente, restaurando o céu na terra. Então, para que pudesse, esse templo precisava ser reconstruído. Acho que há um nível de paz quando encontramos respostas às nossas perguntas. Para que nós saibamos o que acontecer quando acontecer. Para que estejamos preparados, para que saibamos o que está acontecendo. Para isso temos profecias. Amém. Deus nos dá profecias para que estejamos preparados. E outro motivo é, Jesus disse, para que quando essas coisas aconteçam, vocês vão saber que eu sou aquele que havia de vir. A profecia está aí para aumentar nossa fé. E sem fé é impossível agradar de Deus. Pergunta número 1. Vamos direto ao nosso estudo. Temos muita coisa para tratar. Vou falar um pouquinho rápido, não tão rápido, para que a tradução da IA possa acompanhar-me. O profeta Daniel teve uma visão incrível. Está em Daniel 8 e 9, em que ele viu um carneiro com 2 chifres. O que esse carneiro representa? Daniel 8, verso 20. No terceiro ano do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Verso 2. Quando minha visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que eu estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Temos aqui uma visão do carneiro e do bode. Em Daniel capítulo 7, os 4 reinos são descritos como por 4 animais imundos. Leão, urso, leopardo. Quando chegamos ao capítulo 8, temos animais limpos. Podemos ver quem é esse carneiro. O carneiro com 2 chifres são os reis de quê? Da Média e da Pérsia, Daniel 8:20. A Média começou primeiro. Em Daniel 6 temos Dario, o Medo, e em seguida temos Ciro, o Persa. Pergunta número 2. Em seguida, Daniel vê um bode com um grande chifre entre os olhos. E o que isso significa? Quem é o bode que vemos nesta visão do bode e do carneiro? Em Daniel 8, 21 e 22 temos a resposta. Mas o bode peludo é o rei de quem? Da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo. Estamos falando de Alexandre o Grande, e ele morre jovem, depois de uma festa com muita bebedice. Ele terminou com febre, não sabemos se foi envenenamento ou malária, mas morreu sem nenhum herdeiro
específico e o seu reino foi dividido entre 4 dos seus generais. Já não tinha o seu poder centralizado como Alexandre tinha. Ele foi conhecido como o Grande por um motivo. Em cerca de 10 anos, ele conquistou os persas. And Alexander's father, Philip of Macedon, he had Alexander taught by Aristotle and some of the Alexandre foi ensinado por Aristóteles, um dos grandes filósofos, muito bem educado, um grande estrategista militar. O seu reino se espalhou. Olha só no mapa o Império Grego, como se expandiu. Mas logo ele morreu. E alguém perguntou quem iria reinar em seu lugar. E ele disse o mais forte. E geralmente é como funciona. E esses 4 generais começaram a dividir o seu reino entre eles. E temos esse bode com 4 chifres. Essa imagem é real. 4 horns. I think this one's a sheep, a ram. So the 4 horns represent the 4 generals who E esses 4 chifres representam os 4 generais que assumiram o poder em partes de seu reino. Um estava mais para o Oriente, o outro, os Ptolomeus, os Seleucidos, os Cassandros, os Lisímacos. Temos essa fragmentação do seu reino entre 4 generais. Um pequeno chifre brota de um dos 4. Que pode ser isso? Que poder isso representa? O anjo está contando exatamente quem são os reinos. Ele disse Pérsia, Grécia, mas agora o anjo não nos dá uma resposta exata. Então precisamos ir à Bíblia. Quando os anjos estão dando essas visões para Daniel, ninguém sonharia que Roma, Alexandrinos, se tornaria um império mundial. Eles nem tinham um nome naquela época. Que poder isso representa? It tells us a little horn comes up out of that Greek empire, overtakes it, and it turns into what? The kingdom of se torna no reino de Cláudio César. Tinha decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Roma estava no controle durante a época de Cristo. E pelo fato de os judeus terem se rebelado e os cristãos se associarem aos judeus, ambos foram perseguidos. Em Lucas 2, eles foram... Durante a época de Augusto César, eles tiveram a Pax Romana, que durou cerca de 40 anos. Ele era um líder forte, sólido. Havia os secretariados executando todas as coisas e os romanos só queriam viver para o seu próprio prazer e assim começaram a se desintegrar. Lemos acerca de Pilatos: devo crucificar o seu rei? E eles diziam: não temos rei senão César. Então esse pequeno chifre que vem de uma das divisões do Império Romano, durante Roma pagã, eles perseguiram os judeus, destruíram Jerusalém, o templo, executaram Jesus. Mas à medida que o cristianismo surgiu a partir de Roma, dentro de 100 anos após a morte de Cristo, havia mais cristãos gentios do que judeus. Isso explodiu por todo o Império Romano. E logo eles foram perseguidos por Roma. Então Roma também é esse outro poder que lemos em Daniel 8.
Go to Daniel 9 in a minute. Já chegaremos em Daniel 9. Daniel was told that this little horn would defile the sanctuary. E agora esse pequeno chifre How long until it would be cleansed? contaminaria o santuário. Quanto tempo até que fosse purificado? You gotta listen carefully. Ouça atentamente. The angel said to Daniel, O anjo disse a Daniel, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que isso significa? Algumas Bíblias dizem 2.300 dias. Uma vez por ano. Com que frequência? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, o Santo dos Santos. É o Yom Kippur, o dia da expiação. E ali faria a purificação do santuário. Então, se você disser 2.300 anos de expiação, dias de expiação, quantos anos? 2.300 anos. Se simplesmente dissermos 2.300 dias, um dia é um ano em profecia. Whether you say they're days of atonement that came once a year, or they're simply prophetic days and a day is a year in prophecy, okay? It says what would happen? O que aconteceria? O santuário seria purificado. Isso está falando do sacerdote purificando o santuário judaico? Não pode ser, porque isso já foi destruído. Sabe quando Jesus iniciou o ministério e disse: retirem todas essas pombas, essas ovelhas que vocês estão vendendo. Vocês tornaram a casa do meu pai como uma casa de um covil de ladrões. E Jesus ensinava diariamente no templo. No final do seu ministério, quando os líderes religiosos rejeitaram seus ensinos, eles disseram, Jesus disse, a tua casa vos deixou desolada. E ele disse, não adorem no templo. Chegará o momento em que não haverá mais uma pedra sobre pedra. E ele disse, destrua esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Nós levamos 46 anos para construir o templo. Como que você vai reconstruí-lo em 3 dias? Mas ele falava de seu corpo. E na ressurreição, quando Jesus ressuscitou, Paulo diz, nós agora somos a igreja de Deus. Ontem à noite nós falamos de que Moisés construiu um santuário baseado no modelo do céu, onde Cristo intercede como nosso sumo sacerdote agora. Ele está lá à destra de Deus. Ele vive para interceder por nós. Temos um sacerdote fiel, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas ele também tem um santuário na terra. Agora, como que o santuário no céu precisaria de purificação? Todas as vezes que alguém peca, quem assume nosso pecado? Jesus. O sangue de Cristo. E o que é que Jesus está rogando diante do Pai? Ele roga pelo seu sangue. Nossos pecados estarão sempre no sangue de Cristo, no santuário celeste? Ou algum dia será purificado? E quanto ao santuário aqui na terra? Ele foi contaminado? E o que é que foi contaminado? Because of transgression, an army was given over to the horn. This is that little horn, that beast power, to oppose the daily sacrifices. Por causa da transgressão, um exército foi dado ao chifre para opor-se aos sacrifícios diários. Tem gente que a Bíblia diz que nós podemos ir diretamente a Jesus, não precisamos ir a um sacerdote, não precisamos orar para um santo para sermos perdoados. Podemos ir diretamente a Cristo por meio do Espírito Santo, amém? A verdade seria pisoteada. Concorda comigo que no período da Idade Média,
a verdade foi lançada por terra. A ideia de que podemos ir diretamente a Cristo foi corrompida. A ideia de que temos que confessar nossos pecados a um sacerdote não está na Bíblia. Bebês sendo batizados não está na Bíblia. Limbo, purgatório, nada disso. Eu não quero ofender ninguém. Há pessoas bondosas em várias igrejas, ortodoxas, católicas, bons cristãos. Mas eu quero dar um exemplo de algumas coisas que mudaram quando a igreja abandonou os ensinos da Bíblia e substituíram por tradições. Que não devemos nos curvar a estátuas. É o segundo mandamento. A Igreja Católica disse que devemos sim nos curvar diante de estátuas. Vai para o México, vai para a Espanha e você verá isso. A Bíblia ensina que todos pecaram menos Jesus. A Igreja Católica diz que Maria era sem pecado. A Bíblia diz que Jesus é o nosso único mediador entre Deus e o homem. Mas a Igreja Católica diz que Maria é comediadora com Cristo. Mas onde está isso na Bíblia? Que a Maria é comediadora. É uma tradição que tiraram da mitologia. A Bíblia ensina que Cristo ofereceu seu sacrifício na cruz de uma vez por todas. A Igreja Católica diz que sempre que a missa é celebrada, há um ressacrifício de Jesus. A Bíblia diz que os cristãos são a nação de reis e sacerdotes. Efésios 1:1, 1 Pedro 2:9, a Igreja Romana diz que os santos e sacerdotes são um grupo especial na comunidade cristã e que o Papa tem o poder para declarar quem é santo ou não. E o Papa declarou, o Papa Francisco, 2 como santos em um único evento. Se você tem um santo a quem pode orar e ele pode interceder, e você tem um homem na terra que tem poder suficiente para criar um santo, quem é mais poderoso? O santo que ele cria ou aquele que cria o santo? Há muito poder em um homem só. E eu estou compartilhando simplesmente fatos com vocês. A Bíblia ensina que não devemos chamar de ninguém nosso pai. Chame o seu pai de pai, mas nenhum líder religioso. E a Igreja Católica ensina que devemos chamar o sacerdote de padre, pai. Não deveríamos orar vãs repetições. Isso os pagãos que fazem. E o padre diz, repita essa oração várias vezes. Ave Maria, Pai Nosso. Deus não fica impressionado por essas repetições vãs e constantes. Nós deveríamos orar para impressionar o nosso coração com os pensamentos de Deus. Deus já sabe as coisas que você vai pedir antes de pedi-las. Ele não quer suas vãs repetições. A Bíblia ensina para confessar nossos pecados somente a Deus, porque só Ele pode perdoá-los. A Igreja Católica diz que devemos confessar os nossos pecados a um sacerdote. A verdade foi deitada por terra e diz que esse poder da besta prosperaria, mas havia uma profecia de que Deus teria uma expiação. O seu santuário seria purificado. Número 5. Como Daniel reagiu quando viu o poder do chifre pequeno perseguir o povo de Deus e distorcer a verdade? Daniel já era velhinho nessa época. E ele viu não somente o que os romanos fariam aos judeus, mas ele também viu o Israel espiritual de Deus sendo levados às montanhas, perseguidos. Será que Daniel se importava com seu povo? Uma das orações mais belas da Bíblia é a oração de Daniel 9, onde ele intercede pelo seu povo. Eu, Daniel, verso 8, 27. Capítulo 8, 27. Enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Espantava-me com a visão. E não havia quem a entendesse. Seus amigos não entenderam.
Mas ele sabia que por fim Deus lhe daria uma resposta. Ele enfraqueceu, desmaiou. Anos depois, Daniel volta. Mas para você é o capítulo seguinte. Capítulo 9. O anjo volta como resultado de Daniel ler a Bíblia e orar. Daniel está lendo a profecia de Jeremias, que dizia que após 70 anos seu povo retornaria a Jerusalém. Quanto tempo até que venha o Messias? Esse é o conteúdo, os pensamentos de sua oração. E Gabriel diz, Daniel, quando você começou a orar, eu deixei o céu. Os anjos são muito rápidos. Ele saiu do céu e chegou na terra sem receber nenhuma multa, porque não tem nenhum carro de polícia que pode pegar um anjo. No capítulo seguinte, o anjo retorna para concluir a profecia. Qual foi a duração do período de tempo adicional incluída na visão? Daniel 9. Não dá para ler o capítulo inteiro, mas eu quero que você avance para o versículo 24. Diz. Vejamos. Verso 22. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Qual visão? Em Daniel 9 não tem visão. Ele disse, eu estou voltando para fazer você entender da última visão que você teve, a visão do capítulo 8. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quantos dias numa semana? 7. 70 vezes 7 dá quanto? 490. Eu estou dando 490 anos para o povo para completar sua missão de apresentar o Messias para o mundo. A propósito, Pedro veio para Jesus e disse, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Ele disse, não 7, mas 70 vezes 7. Um símbolo da misericórdia de Deus. O mesmo número que Deus deu de misericórdia para a nação judaica completar a sua tarefa. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, pelo sacrifício de Cristo, para expiar a iniquidade, louvado seja Deus, para trazer a justiça eterna pelo Messias, para selar a visão, completar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos, Cristo, que significa Messias, ungido. E agora começa a explicar. Sabe e entende, desde a ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém. Aqui temos o ponto inicial da profecia. Qual profecia? A primeira profecia que encontramos em Daniel 8, que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aqui temos o ponto de início de ambas as profecias. Desde a saída do decreto para restaurar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Em Esdras e Neemias, veremos todas as dificuldades que eles tiveram para reconstruir a cidade. E após 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Para que o ungias é morto? Por você e por mim. E o povo de um príncipe que há de vir. Está falando do príncipe que virá destruir a cidade, do povo de Deus e o santuário.
e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. E no verso 27 ele volta ao assunto do Messias. Ele, o Messias, fará firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Pastor Doug, eu não entendi tudo isso. Nós vamos revisar, tenham calma. E vai fazer mais sentido. Lemos a passagem. Quanto tempo Deus disse a Daniel que ele daria à nação judaica para cumprir sua atribuição mais importante? 70 semanas, que significam 490 anos em profecia bíblica. E o anjo Gabriel explica que foi dado à nação judaica 490 anos para cumprir o propósito de apresentar e proclamar o Messias ao mundo. Número 7. Qual foi o ponto de partida, tanto para as profecias dos 2.300 dias, como das 70 semanas? Só há um único ponto de partida. Daniel 9:25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Por que está dividido dessa forma? 7 semanas foi o primeiro período para reconstruir a cidade e as muralhas. O apoio do rei persa. Ele ajudou a subsidiar. E depois fala que haverá outras 62 semanas. 7 mais 62, 69 semanas. Mas a profecia diria que haveria 69 semanas. Está faltando uma. 69. All the accountants here say, okay, Doug, speed up. We got that, right? I just want to make sure. I'm a slow learner. It took me a while. When I understood this, friends, I literally was jumping up and down because I said, quando eu entendi isso, amigos, eu dei pulos de alegria, porque eu disse, uau, Jesus veio na hora certa, assim como foi predito. Então, quando foi esse decreto para construir Jerusalém? Está em Esdras capítulo 7. E também está na história. O decreto de Artaxerxes foi emitido no ano 457 a.C. Houve vários decretos dados por vários reis que permitiram que eles voltassem e reconstruíssem as muralhas. Mas o decreto supremo foi o de Artaxerxes, 457 a.C. Ouvimos que há 2.300 dias em Daniel 8. Those prophecies overlap. They got one starting point. What does a day equal in prophecy? Year. And as I said in Daniel chapter 8, there's 2,300 evenings and mornings, 2,300 days of atonement. By the way, the Day of Atonement is right around the corner for us right now, if you didn't know that. O dia da expiação está bem próximo de nós. 2,300 years. Eu estou dando para vocês 3 versículos para vocês. Você pode baixar online o estudo bíblico. E Jesus em Lucas 13, 12, 32. I teach and I do cures and I cast out devils today. Ide dizer à raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Jesus não pregou somente 3 dias, ele pregou 3 anos. Ele era um dia. Aqui temos um dia para o ano. Se estamos seguindo a Cristo, estamos seguros. Temos 2.300 dias. Então, a primeira coisa que notamos é que
o ponto inicial das profecias de 70 semanas ou 490 anos. Se sairmos de 457 mais 70 semanas, chegaremos a 34 depois de Cristo. Primeiro ele diz, haverá 70 semanas. E finalmente diz, haverá outras 62 semanas, 7 mais 62 semanas, para ungir, até o ungido. E o que aconteceu em 27 depois de Cristo? 69 semanas chegam exatamente a 27 depois de Cristo. 483 anos. O que aconteceu no ano 27? O anjo disse que ao contar 62 semanas a partir de 457, chegaríamos ao Messias, o príncipe. Isso aconteceu? Isso significa o Messias começando o seu ministério como Messias, o ungido. Atos 10, 37. Vós conheceis a palavra, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Quando ele saiu da água, o Espírito Santo descendeu sobre ele como pomba e ele iniciou o seu ministério. Quando foi essa época? Eu agradeço muito ao médico Lucas, um grande teólogo. Se você ler Lucas, ele tem 6 pontos. Ele fala sobre Pôncio Pilatos, César, quem está reinando aqui e ali. Ele conta todos esses marcos históricos e ainda fala de Jesus tendo 30 anos de idade, com idade suficiente para ser batizado. É uma das datas mais bem fundamentadas na história. Todos esses eventos, exatamente quando o profeta Daniel disse, se você avançar 483 anos, vocês chegarão ao ungido. Sabe o que isso significa? Se você sabe que ele não poderia iniciar o seu ministério até ter idade suficiente, você pode voltar 30 anos e saber quando ele nasceria. Por isso que Simão no templo disse, eu não queria morrer antes de vê-lo no templo para sua dedicação. Já estamos começando a desvendar o código para o batismo de Jesus, mas temos uma semana a mais para complementar os 490 anos. E o que acontece? Diz que Jesus é batizado no início dessa semana. Jesus veio para Galileia pregando. E Jesus iniciou a pregação dizendo, é chegado o tempo e o reino de Deus está às portas. O tempo do Messias iniciar o seu ministério. Jesus está se referindo à profecia de Daniel. O que deveria acontecer em seguida na profecia? E disse, antes de chegar a... Ele fará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. 3 anos e meio depois de ele orar, metade da semana, ele fez com que o sacrifício cessasse.
O Messias seria morto, mas não para si mesmo. Ele confirma a aliança com muitos por uma semana. Entre os cristãos, há muita divisão quanto ao que isso significa. E você precisa entender claramente. Há muitos evangélicos, daqueles que creem que as pessoas serão deixadas para trás. Muitos creem que aqui está falando do anticristo. Não há nenhum exemplo de um anticristo fazendo aliança com ninguém. É Cristo fazendo aliança com seu povo. E no meio dessa última semana, ele é morto. A gente precisa entender, dá para ver como... Eles pensam que o anticristo vai vir, construir esse templo físico. E isso é bem diferente do que os protestantes costumavam crer. Depois das 69 semanas, ele faz com que os sacrifícios cessem. Por quê? Porque ele morre. No meio da semana, ele traz fim ao sacrifício. 3 anos e meio depois de sua pregação. Quando Jesus começou a pregar, ele não dizia aos seus discípulos, vão ao mundo. Na verdade, eles diziam, nós somos enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel, a nação judaica. Vamos pregar exclusivamente para eles. Por que Jesus escolheu 12 apóstolos judeus? Poderia ter pego alguns gentios. Por que não pegou? Porque não era a época ainda. Ele disse, são estes os que vão proclamar o Messias, a semente de Abraão. Cristo morreu na cruz exatamente 3 anos e meio. No meio daquela semana, ele é a nossa Páscoa, o sacrifício por nós. Os discípulos ouviram de Jesus, aguardem em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo. E eu não quero que vocês vão agora para os gentios. Primeiro a casa de Israel. Paulo diz, aos judeus primeiro e depois aos gentios. Por quê? Porque eles precisavam dessa última obra. E eles são bons pregadores, se eu posso dizer isso de mim mesmo. 3 anos e meio se passam. E algumas pessoas pegam essa última semana e colocam no bem distante. Quantos já ouviram falar de 7 anos de tribulação? Mostre-me na Bíblia onde há 7 anos de tribulação. Há 7 dias onde Noé estava na arca, até que viesse a chuva. Mas isso não quer dizer que há uma tribulação de 7 anos. Não há exemplo na Bíblia de separar uma profecia de tempo assim. Tudo é uma profecia, uma única profecia, amigos. Jesus disse aos seus discípulos para concentrar sua pregação em que grupo? Não tomeis rumo aos gentios, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nos próximos 3 anos e meio, só pregaram aos judeus até que Pedro teve uma visão em 34 depois de Cristo, no telhado, de que agora ele deveria ir aos gentios. Quando isso aconteceu? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Jesus morreu e ascendeu aos céus. Como que diz que ele vai confirmar? Em Hebreus capítulo 2, verso 3, temos a resposta. Como escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu confirmei a aliança
o véu do templo foi rasgado. Eu fiz com que o sacrifício cessasse. Eu agora sou o Cordeiro de Deus. E o que aconteceu exatamente 3 anos e meio depois? Estevão é apedrejado. Foi o primeiro mártir. Ele pregava perante o Supremo Tribunal dos Judeus, os líderes da nação. Ele fez um apelo poderoso. Eu vejo os céus abertos, Cristo como Messias. E sabe o que eles fizeram? Eles taparam seus ouvidos, rangeram os dentes, levaram-no para fora da cidade, assim como levaram a Jesus para fora da cidade 3 anos e meio antes, e o executaram sem julgamento. E houve roupas ali aos pés de Saulo, e ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É uma repetição do que aconteceu com Cristo, mas agora está acontecendo com um apóstolo. E sabe quem está assistindo a essa execução? Paulo. Em Atos capítulo 8, fala que uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e os judeus foram espalhados para pregar. E no capítulo seguinte, Paulo se converte e ele se torna um apóstolo para os gentios. Em 34 depois de Cristo, o evangelho explode entre os gentios. 3 anos e meio, Jesus confirma, 3 anos e meio, os apóstolos confirmam. E os judeus, como nação, rejeitaram o evangelho. É por isso que Jesus disse: ai de vós. A abominação da desolação vai acontecer. Quem é a nação escolhida por Deus? 1 Pedro 2, 9. Jesus disse: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Os judeus podem ser? Sim. E os gentios também. Todos nós, judeus e gentios, somos enxertados na mesma árvore. E Jesus é o único Messias para os dois, judeus e gentios. Só há um nome debaixo da terra pelo qual importa que sejamos salvos. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é a circuncisão quem é somente na carne. Segundo o anjo que falou com Daniel, que evento final começaria no fim dos 2.300 anos? A profecia de 70 semanas chega até 74, até 34 depois de Cristo. Em Daniel 8, 14 diz: o santuário será purificado. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Purificado de quê? Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele carrega os nossos pecados. Ele está no templo celeste. E também há um santuário na terra. Somos nós. Amém? As 70 semanas se concluíram, mas tem um tempo profético remanescente. E chegar, e se adicionamos os 1.810 anos que faltam, chegamos a 1844. O que acontece em 1844? Foi uma data muito importante. Houve um grande reavivamento em todo o mundo. Muitas pessoas acharam que Jesus voltaria. A religião dos Bahá'í também estudaram essas profecias. Sabe quando o comunismo nasceu? Karl Marx escreveu seu manifesto em 1844. E o ateísmo começou a se espalhar no mundo.
Quem quer saber qual foi a primeira mensagem de e-mail? Foi Robert Morse que inventou o código Morse e foi da Bíblia. Que grandes coisas fez Deus. Sabe quando ele escreveu? Em 1844. O evolucionismo se espalhou pelo mundo por Charles Darwin. E sabe quando ele fez sua teoria? Adivinha? 1844. O Codex Sinaiticus foi descoberto em 1844. O Edito de Tolerância, que permitiu que os judeus voltassem para a Terra Prometida, 1844. O nascimento do evolucionismo, a Revolução Industrial. Nietzsche disse que Deus está morto. Joseph Smith, o fundador dos Mormons, que eu creio que é um cristianismo falsificado. Eu não quero ser maldoso, mas é o que eu creio. É um ano essencial. As 7 eras na igreja começa com Éfeso, Esmirna, e à medida que chegamos até o último igreja, temos Laodiceia. Significa o julgamento de um povo. Cristo é o nosso sumo sacerdote. O dia da expiação era um dia de juízo. Desde sua ascensão, em 1844, há 2 compartimentos no santuário. E ele entrou na fase final, conforme os livros escritos. Quando Jesus ascendeu ao céu, onde continuou seu ministério por nós? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Ele está no templo celeste. O propósito do templo terrestre já se acabou, não será reconstruído. Deus ainda tem um templo na terra. Efésios 2:19. Sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Of the chart here, and I'm going to go through this very quickly. Let me see. You got it up here where I can see it? All right. So here we've got the beginning is when? 457. O início é quando? 457. Temos os primeiros 490 anos, 483, na verdade, que levam até o batismo de Jesus. Pelos próximos 3 anos e meio, Jesus confirma a aliança em pessoa e finalmente causa o sacrifício cessar. Nos outros 3 anos e meio, os discípulos pregam o Evangelho aos judeus, mas eles rejeitam. O Tribunal Superior rejeita com o apedrejamento de Estevão. E agora o Evangelho se espalha por todas as partes. Mas ainda temos tempo até a purificação do santuário. A verdade da Igreja de Deus seria deitada por terra. Quando chegarmos em 1844, 2.300 anos, sabe o que aconteceu em 1844? Junto com Karl Marx, Charles Darwin e todas essas coisas que aconteceram neste ano, Deus começa um movimento onde os cristãos colocam de lado suas diferenças. Por que a igreja cristã está tão dividida? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E ele diz,
e logo ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O que acontecerá antes de Cristo voltar? Haverá uma sacudidura e um reavivamento, e o povo de Deus vai se voltar a Deus. E a igreja será eliminada dos falsos ensinos da Idade Média. Deus começou um movimento em 1844 que se tornou numa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, amigos, que se espalhou por todo o mundo, que está convidando a igreja, o povo de Deus, de volta às verdades, mesmo que não seja popular esses ensinos. Jesus disse: a verdade vos libertará. Quando ele concluir e Miguel se levantar, haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Mas algum dia a lavanderia vai se fechar. Precisamos tirar proveito do sangue de Cristo hoje e agora, amigos. 1844, quando Jesus, nosso sumo sacerdote, inicia um movimento fenomenal. Cristo está vindo para uma igreja que agora tem as doutrinas que uma vez foi dada aos santos. Deus não nos dá 10 ou 20% de desconto nos mandamentos. O diabo estará com raiva da igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Que aspecto único do seu ministério redentor Jesus iniciou para a sua igreja em 1844? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. O nome daqueles que professam ser cristãos. Os anjos querem garantir que nós não causaremos o problema que Lúcifer causou. Salomão diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Amigos, eu quero que meus segredos estejam debaixo do sangue de Cristo. Jesus é o nosso sumo sacerdote no céu. Não precisamos ter medo desse juízo final. Sabe por quê? Porque diz que o tribunal se assentou e nossa grande esperança é que Jesus é o nosso advogado. 1 João 2:1. Ele é o nosso juiz, João 5:22, e Ele é nossa testemunha fiel e verdadeira. Se você tem no tribunal o seu advogado, juiz e testemunha, você está em boas mãos. Não precisa ter medo do juízo se você temer a Deus. Mas se não temer, você vai ter medo de tudo. Você deseja fazer parte desse povo?